Lembrando, a queda, na minha opinião, não vai vir rápido. Se vir a queda, né, perder o suporte, na minha opinião, ele vai fazer através de perda de volume, perda de volatilidade, conseguir se segurar e aí depois lá para frente mudar de tendência, tá? Essa é a minha expectativa e possivelmente pode ser talvez o último período de 30 a 60 dias que nós vamos ter queda e correções, se possível, tá? Caso o mercado de fato perca o suporte hoje. Caso ele não perca o suporte, caso ele consiga se recuperar agora às 9 horas da manhã, uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês: às 9 horas da manhã de domingo, geralmente é um horário da semana bem decisivo, assim. É onde o preço mostra se ele vai fazer o fechamento ou a recuperação do gráfico do preço no dia, tá? Então, por exemplo, esse é o gráfico de 4 horas. Então, por exemplo, vamos imaginar que às 9 horas essa barrinha vai fechar, tá? Que ela vai fechar às 9 horas da manhã, o gráfico de 4 horas. Das 9 até as 13 horas, tá? Se aparecer uma barra verde boa, se supostamente aparecer uma barra verde boa, isso seria um ótimo sinal de recuperação intradiário, tá? Seria uma recuperação que seria o Bitcoin, ele voltaria nas próximas horas até o final da noite, retomando aqui nessa região e transformando para nós a possibilidade de formar um OCOI, tá? E formando um OCOI, nós podemos ter a recuperação do preço do Bitcoin. Então, assim, o que eu tô de olho? Eu tô de olho agora, hoje de manhã, para ver se ele faz o ombro direito, tá? Se ele faz um fundo aqui mesmo e começa uma possível recuperação nos gráficos de 4 horas, tá? Projetando o preço lá para cima depois, mais tarde. Então, projetando lá para cima, para a porção superior desse canalzinho aqui, que ele tentou fazer esse canal de alta através desse pivô de alta que ele fez aqui. Ó. Ele fez um pivôzinho de alta no gráfico de 4 horas dentro de uma zona de acumulação de Wyckoff. Então, eu espero que ele consiga hoje se recuperar. Se ele perder essa região aqui, né, perder nas próximas 4 horas, ele começar a fazer barras vermelhas aqui embaixo, perder esse fundo aqui, ele não vai projetar para nós o OCI, então ele não pode perder os 33.400. Se ele perdeu, fudeu. Perdeu os 33.400, fudeu. Aí os tourinhos perderam a batalha para os ursinhos carinhosos, tá? Por enquanto, os ursinhos carinhosos estão tentando vencer a batalha, tentando empurrar o preço para baixo, mas eu tenho fé na humanidade dos boizinhos, que os boizinhos consigam segurar nessa região. Vamos ver se isso é o que vai acontecer. Eu acredito que que ele possivelmente pode conseguir se segurar, apesar que das últimas 4 horas, aí, várias horas consecutivas, nós tivemos queda. Aliás, nas últimas 24 horas, 48 horas, nós tivemos quedas. Mas ainda estou com a expectativa que ele possa fazer uma armadilha aqui para os ursinhos carinhosos e os boizinhos que estão aqui atrás da moita, com o pau na mão, peguem e cerquem os ursinhos carinhosos e faz o preço de novo subir, se alimente dos ursinhos, tá? Vamos ver se aqui vai ser essa região de confluência aqui desse canalzinho. Eu vou tirar esse canal de alta aqui, ó. Mas essa região aqui, ó, que ele precisa se apoiar nesse canal de baixa para conseguir sair desse canal, tá? De fato. E aí, se a gente conseguir sair de fato desse canal, nós podemos ter mais para frente retomada de alta, porque a média de 8 já está aqui, ó, já está bem próxima. Ainda sofremos influência dessa média, né? Ainda a tendência é de baixa, porém, eu acredito que nós estamos próximos aí de uma decisão final do Bitcoin para essa semana, tá? Então, eu gosto muito de operar, eu gostava muito de operar trade alavancado às 9 horas da manhã de domingo, porque geralmente é o horário que os sul-coreanos metem ficha no Bitcoin, tá? Então, eu tenho a expectativa que ele consiga se segurar nessa região aí dos 33.400 por aí. Tá? Olha lá, ó, olha o que eu tô falando, tá acontecendo em tempo real, inclusive, ó.
Pessoal, os boizinhos tentando comer os ursinhos carinhosos lá. Olha aí. Se você pegar o gráfico de 15 minutos aqui, ó, vamos dar uma olhada. Ó, tá vendo? Ele tá. O ursinho, os boizinhos estão querendo aparecer, ó. Tá vendo? Vamos ver se eles conseguem dar uma segurada aí nos ursinhos carinhosos, tá? Então, essa região, às 9 horas da manhã, para mim, é a região mais importante, né? Eu sei que a maioria das pessoas está abrindo short agora, está pensando em queda, mas existe uma altíssima probabilidade do BTC se segurar nessa região para consolidar o suporte mais forte para o futuro. Então, a gente está nada mais vendo ao vivo uma construção de suporte, tá? Então, assim, a gente precisa que o Bitcoin consiga se segurar e consiga se recuperar. Então, os boizinhos, inclusive às 9 horas da manhã, vocês vão ver que eles podem aparecer. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá a barrinha, os boizinhos comendo os ursinhos carinhosos, ó, lentamente, né? E eu sei que, por um olhar de um iniciante, tu olha para esse gráfico assim, meu Deus, a cruz da morte, Augusto, a cruz da morte, chegou a cruz da morte. Ai, Augusto, meu Deus. Ai, eu sou um trader experiente porque agora eu sei qual é o conceito da cruz da morte. Quando tem o cruzamento da média de 200 com a média de 50, vai para baixo e aí morre. Acabou o mercado. O mercado vai a zero. Meu Deus, é muita experiência profissional. Eu comecei a ler livros de trade e eu descobri a cruz da morte ontem. Ai, meu Deus. Agora eu sou um manja-rolas profissional. Eu sei quando vai dar o BO. Eu sei quando vai vir a piroca. Ah, agora eu sou o famoso manja-rola. Já sei quando aparece aqui, ó. Já tá me esperando aqui. Tá? Eu já tô vendo a bruxa lá no meio do matinho me chamando lá pro pau. Me convidando. Tá? Então, o que acontece? Ainda estamos nessa fase aqui, tá? Perceba também na fase de Wyckoff que nós temos um ombro, cabeça ao ombro invertido, um OKI. Se você perceber os 13 testes do suporte, ele forma um OKI. Então, ainda temos sim possibilidade de formação de um ombro, cabeça ao ombro, o famoso OKI, que só vai ser percebido se a gente tiver defendido essa região, tá? E aí, se a gente conseguir até hoje, às 9 horas da noite, a gente vai fazer o Domingão do Bitcão com a Escola Cripto. Se até às 9 horas da noite a gente tiver no gráfico de 4 horas e no gráfico diário. Bom, no gráfico diário ele precisa criar uma sombra, né? Ele precisa criar uma sombra nessa linha branca e voltar acima da linha branca. Mas no gráfico de 4 horas, a gente precisa realmente ver uma barra verde aparecendo compridinha aqui e recuperando o preço, pelo menos até a região dos 35 mil, 36 mil. Se o semanal fechar muito bem o gráfico de 4 horas e o gráfico diário acima dos 35 mil, 35.800, fica bem interessante, tá? Porque daí pode ser que venha uma semana de alta para nós, né? Então a gente precisa ver essa barrinha vermelha se recuperando dessa possível queda. Se ele não recuperar, vai vir realmente despejo. Aí a cruz da morte. Ai, a cruz da morte. Eu quero ver a validação da cruz da morte. Eu preciso ver isso, né? Mas para quem gosta da cruz da morte, aí vai realmente validar a cruz da morte, tá? A cruz da morte vai trazer o preço lá para 25 mil. Aí realmente, né? Se ele validar a cruz da morte, perdeu o suporte mais forte, ele vai vir buscar a região inferior desse canal de baixa, que está nos 25 mil, 23 mil e depois aqui embaixo 21 mil, tá? No semanal. Isso no semanal e no diário pode vir rasgando aqui para os 25, 26, tá? Muito bem. Então, vamos ficar atentos a isso, tá? Vamos ficar atentos a isso para ver, porque hoje vai ser uma batalha muito intensa nessa região. Eu sei que essa região vai ser bem batalhada, e está sendo bem batalhada, porque a gente coloca até o perfil de volume de range fixo aqui e vai ver que realmente tem um grande volume de negociação nessa região acontecendo. Quando nós temos evolução nessa região, pessoal, isso funciona como... Isso é uma chamada região de smart money, o dinheiro inteligente, que sempre é congruente com triângulos simétricos, tá? Então, os triângulos
simétricos passados, eles mostram para nós que foram regiões de batalhas de smart money. Geralmente, quando o preço age por uma tendência forte de longo prazo, você tem a seguinte condição: o preço ele vai para cima ou vai para baixo, e ele sempre tenderá a voltar para essa região primeiro antes de retestar ela para servir como principal resistência para o preço continuar caindo numa situação de queda, ou agindo como suporte mais forte para o preço continuar subindo. Então, na minha concepção, isso aqui está tentando construir um suporte mais forte, né? Atualmente, os ursinhos estão ganhando, né? Os ursinhos estão ganhando, mas nunca se sabe como é que vai ser o fechamento do gráfico diário. O lado, né? O meu lado vendedor diz o seguinte: quando nós temos o caixote de acumulação, eu sempre torço para que ele saia para baixo primeiro e depois vá para cima. E ele está fazendo o oposto, ele está indo para cima para vir para baixo. Mas eu tenho fé ainda na humanidade dos boizinhos, na sociedade do mal dos boizinhos, que eles vão conseguir segurar isso aqui hoje, tá? Eu tenho fé que o troço vai subir. Eu espero que segure, que faça o oco aí, que venha rasgando depois para cima. É difícil? É difícil. Por quê? Por causa da influência da média de 8. O mercado está mostrando que quer ser vendido, né? O mercado quer mostrar queda. O mercado está vendendo. Então, eu sei que os institucionais e os mineradores estão acumulando por causa do gráfico da Glassnode. Tá? Então, os antigos players do mercado estão comprando via P2P. Uma baleia ontem me mandou mensagem pedindo o contato da Camila P2P, tá? Para comprar Bitcoin. Então, tem gente já acionando aí o P2P para daqui a pouco começar a comprar. Então, assim, a gente até pode ter a oportunidade de ouro, né? Mas vamos ver como é que vai ser essa região bem brigada aí do gráfico de 4 horas.